E ela começa essa mensagem da seguinte forma: como eu tô feliz de poder estar aqui conversando com vocês, de poder passar a mensagem que há anos venho tentando e não conseguia. Como é difícil encontrar um veículo disposto a nos ouvir, porque a vida cotidiana das pessoas são tão agitada que ninguém para, nem mesmo os médios. Como é maravilhoso eu poder estar aqui agora, passando a minha mensagem para você. Sabe, você que está aí em Brasília, ouça a minha mensagem e repasse. Você, meu amigo de Umbaúba, repasse a minha mensagem. Tantas pessoas vão precisar ouvi-la para compreender que ninguém tem culpa quando alguém morre. Éramos eu, a minha mãe, o meu pai Raimundo e o meu irmão querido. Eu costumava chamar ele de Vevé. Era um nome estranho, porque quando eu era pequena eu não conseguia chamar o nome dele, chamava ele de Vevé, e Vevé ficou. Desde muito jovem, eu gostei de ir para a igreja. Eu gostava de ir. Eu ajudava ao padre na capela da cidadezinha pequena que eu morava. Às vezes eu chegava cedo para limpar os bancos, e eu limpava. E um dia conheci um jovem dentro da igreja e me apaixonei. Aquela paixão louca, sabe? Que quando você vê a pessoa, dá um frio na espinha. Essa era a minha paixão por ele. O nome dele, Alberto. Betinho. O meu pai não gostou muito. E ele sempre dizia que eu não me deixasse levar pelas palavras doces de Bebeto. Mas as palavras doces de Bebeto eram as únicas que eu conseguia ouvir. Com o passar do tempo, parei de frequentar a igreja. A minha mãe continuava indo, me chamava. Mas eu sempre dizia para ela que não estava me sentindo bem, sentia cólicas. E não era verdade, só para não ir à igreja. Quando me dei conta, estava grávida. O meu pai me acolheu. A minha mãe me acolheu, embora muito decepcionada comigo, e sempre falava sobre isso. Reclamava, brigava. Minha mãe, ela sempre dizia que a gente não se devia se desviar nunca de Deus, porque Deus era o caminho, a verdade e a vida. E essas palavras, embora ela não soubesse, foi o que me ajudou a sair de um lugar que eu fui parar depois do meu desencarne. E quando completei 4 meses de gravidez, passei muito mal. Fui parar no hospital e perdi o bebê. Fiquei internada 1 semana, porque eu era muito jovem. Eu só tinha 15 anos. Me recuperei e saí do hospital. Voltei para casa. O Bebeto, o Betinho, ele desapareceu. Ele desapareceu quando eu engravidei. Mas acredite você que eu ainda chorava por ele, porque eu acreditava que a culpa era minha. Mas o tempo passou e eu melhorei e esqueci o Betinho. Não falava mais nele e não sentia mais nada por ele. E retornei para a igreja. Minha mãe ficou muito feliz. Eu me dedicava sempre. O meu irmão, ele sempre dizia que eu era uma rata de igreja. E o tempo foi passando, foi passando. Nós viajávamos sempre. Eu, minha mãe, o meu pai. O meu irmão nunca queria ir, sempre ficava em casa. A gente ia para os passeios da igreja. Cantávamos, orávamos. Éramos fiel no nosso propósito de luz com Cristo. E eu sempre dizia para minha mãe que eu ia me formar em medicina para ajudar as comunidades pobres que não tinha como pagar médico. Aonde eu morava era uma comunidade muito pobre. Eu tinha tantos planos e a minha mãe dizia: esqueça esses planos de medicina. Você é de Deus. O sonho dela era que eu fosse freira. E ela sempre falava que eu ia ser uma bela freira. E eu ia ajudar as pessoas muito mais curando as almas do que o corpo. Ela sempre falava isso. Eu não falava nada para que ela não ficasse triste, mas eu não queria ser freira, eu queria ser médica. Eu sempre acreditei que eu vivi para ser médica. Eu sempre me achei muito talentosa. Ah, como era maravilhoso. Era assim que eu me via, como médica. O meu pai sorria para mim, segurava no meu queixo e dizia: Helena, você é uma santa. Você vai ser a mais bela médica, a mais generosa médica que eu já vi. Eu até compreendia, meu pai não tinha visto muitos médicos. Meu pai não era feito a ir para os médicos. Ele jamais pisou em um hospital. Então eu seria a médica mais linda que ele já conheceu de verdade. E eu já estava acabando meus estudos e me preparando para fazer o vestibular. Eu ia me formar em medicina. Eu sabia que eu ia vencer. Era assim que eu acreditava. Eu sabia.
que eu era uma médica. E a minha mãe, todos os dias ela dizia: você é uma freira, você vai ser essa freira. Eu tenho fé, porque você é de Deus. Em um desses passeios, o ônibus virou em uma ponte. O meu irmão estava junto com a gente nesse passeio, foi o único passeio que ele foi. E ele disse pra mim: eu vou pra ficar perto de você. Eu achei aquilo maravilhoso, porque meu irmão nunca se interessava em nada da igreja. E querer ir pra ficar perto de mim, eu disse: quem sabe ele vai seguir o meu exemplo. Foi uma fração de segundo, mas parecia horas. Aquele ônibus, eu percebi que ele desabava daquela ponte chuvosa. Ele caía no rio e estava sendo arrastado. Parecia câmera lenta. Eu ouvia os gritos das pessoas ali pedindo socorro. Eu ouvi também muitas pessoas fora. Parecia que já estavam preparados com cordas para socorrer as pessoas. O meu irmão me segurou e disse: sai, Helena, sai. E tentava me empurrar pelo vidro, mas eu era um pouco forte. Mas eu percebi que a porta, ela tinha aberto com a pancada. E eu fui em direção à porta, tentando sair. E percebi a minha mãe. Eu consegui puxar a minha mãe e botei ela pela porta. O meu pai puxou o meu irmão e conseguiu sair pela janela e me deram as mãos. Mas eu ouvia uma voz que me dizia: tá tudo bem, Helena, não tenha medo. E eu olhava para aquela voz, eu não percebia que eu estava dentro da água, submersa na água. Eu não ouvia nada lá fora mais, nem choro, nem grito, nem desespero. Eu ouvia uma paz ali dentro. E aquela voz: me dá a tua mão. E no impulso eu estendi a minha mão para aquela pessoa. E aquela pessoa me tirou dali. Eu não sei como, porque parecia que eu estava flutuando. Eu não entendia nada. E de longe eu podia ver a minha mãe e o meu pai sendo levado para a margem, em segurança, e o meu irmão. Eu sequer ouvi os choros dele e os desesperos, porque eles querendo voltar para me buscar no ônibus. Mas eu não estava lá e eu dizia: tá tudo bem, eu estou salva, eu estou aqui, eu estou do outro lado da margem. Mas parecia que eles não me ouviam. E de repente tudo se apagou. Eu não estava mais lá, eu estava no hospital. E acreditei que era um hospital aqui, da terra. Mas não era. Eu já estava no plano espiritual. E eles me explicaram tudo o que tinha acontecido. Mas eu fiquei tão feliz, porque eu não senti o desespero do afogamento. Eu não senti nada. Eu estava tão feliz porque eu pude ver a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, salvos no outro lado da margem. Sequer ouvi o choro deles. E me recuperei, porque me falaram que eu podia me recuperar logo, e logo eu poderia voltar para vê-los. E assim foi feito. Com o passar do tempo eu voltei. O meu quarto continuava intacto. A minha mãe não estava mais lá. Ela tinha se separado do meu pai. Ela não suportou viver sem mim. E acreditou que ela tinha culpa porque ela vivia dizendo que eu era de Deus, que eu era de Deus, que eu era de Deus. Todos nós somos de Deus. Essa é a maior verdade. Todos nós. Não somos daqui. Se não fôssemos de Deus, e se fôssemos de verdade dos nossos pais, nunca partiríamos. Significa, se partimos, é porque os nossos pais não têm controle sobre isso, mas Deus tem, porque somos dele. Fui procurar a minha mãe. Ela estava morando na casa de uma tia, da minha tia Sandra. Ela podia me sentir, e ela dizia pra minha tia que sentia a minha presença lá. Ela dizia: eu sinto o cheiro de Helena, porque os espíritos, eles sempre enviam sinais, o cheiro, ou o som da voz, ou uma lembrança de repente. Isso é um sinal que tem alguém perto de você, mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça, mas você consegue senti-lo. Aquela lembrança forte naquele dia, do nada, é porque ele veio te visitar. Apenas agradeça a Deus por essa bênção. E eu disse pra minha mãe voltar pra casa, porque ela não tinha culpa de nada. A lembrança que eu tinha de ser médica era da vida passada, porque eu fui uma médica. Então eu acreditava que eu seria uma médica, porque eu já tinha sido. Era apenas uma memória que estava ali, na margem do meu ser, na superfície do meu ser. E a minha mãe, que sempre dizia que eu era de Deus, é porque no fundo, todos nós sabemos que nós somos de Deus. Mas não era nada mais do que isso. E ela sentiu saudade do meu pai. Ligou pro meu pai chorando e meu pai disse: volta, vem pra casa. E eu fiquei tão feliz, porque ela entrou no carro da tia Sandra, pra tia Sandra levá-la pra casa do meu pai, pra nossa casa. E ela foi. O meu irmão estava deprimido com a ausência dela. E se culpava porque não conseguiu me tirar do ônibus. E eu disse pra ele, sussurrando no ouvido: eu te amo, eu tô em paz, eu tô bem. Você não tem culpa. O meu tempo aqui era só esse. E eu apenas resgatava. Porque um dia, pela minha imprudência, eu joguei um carro com várias pessoas dentro de um rio, dirigindo, indo para o hospital qual eu trabalhava numa vida anterior. Imprudente, joguei um carro no rio. Graças à misericórdia,
E porque não estava no projeto deles, nenhum deles morreu, nenhum deles partiu. Mas eu pedi para que eu voltasse para casa com honra, para o plano espiritual. A minha mãe tinha muito que vencer sem mim, porque ela não vivia mais a vida dela, ela vivia a minha vida querendo que eu fosse freira, e ela tinha que seguir. O meu pai se dedicava 1000% a mim e não se dedicava mais a ele, querendo que eu fosse médica. Então, eu sabia que ele sentia muito apego. E fui eu que pedi para retornar cedo, para que os meus pais aprendessem a andar só, porque eu sabia que aqueles pais que estavam me recebendo viviam nos apegos. E eles precisavam trabalhar neles o apego, o desapego. E hoje eu estou aqui. O meu irmão hoje também. E eu quero dizer para você: viva tudo o que você tem que viver, porque a vida continua. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã não existe. E não se preocupe com o que já passou, porque não tem importância. A vida continua, do agora. Eu sou Helena, filha de Deus. Obrigada por me ouvir. Meu Deus do céu. Ai, gente, vocês não têm ideia como é maravilhoso poder estar aqui passando essas mensagens pra vocês. Eu me emociono sim. Como não se emocionar? Como é bom a gente saber que as pessoas que a gente ama, quando elas partem, elas estão bem. Nós é que ficamos mal, com saudades, acreditando que a vida não continua, mas ela continua. Como é maravilhoso isso. Como é maravilhoso. Como é maravilhoso. Qual de nós aqui ainda não compreendeu que não existe a morte? Que o que existe é vida. Vida após a morte. Inclusive tem um filme na Netflix, Vida Após a Morte. Como entender o tempo? Como entender a eternidade? Nossa vida na Terra é extremamente curta comparada ao que iremos viver a eternidade. Então, se assim é, porque nós, como seres humanos, continuamos a viver uma vida somente pensando aqui na Terra, ao invés de pensar na eternidade? Por quê?